O método da teologia. Dissemos que a teologia é uma ciência. Isso em parte significa que ela possui um procedimento definido. Embora os passos que descrevemos não precisem ser seguidos em rígida sequência, há um desenvolvimento lógico que leva a eles. A coleta dos materiais bíblicos. O primeiro passo será identificar todas as passagens bíblicas importantes que tratam do tópico que está sendo investigado e, depois, interpretá-las com muito cuidado. Esse é o processo conhecido por exegese. O exegeta desejará usar os melhores instrumentos e métodos. Esses instrumentos incluem concordâncias, comentários e, para quem conhece as línguas originais, os textos bíblicos, gramáticas e léxicos. Mesmo nessa etapa, é importante pensar cuidadosamente nos materiais que estão sendo usados. Devemos considerar a ação do autor do comentário, por exemplo. Devemos, pelo menos, ter noção da perspectiva teológica do autor, a fim de que pressuposições incongruentes com a nossa orientação geral não sejam importadas inconscientemente. O possível problema aqui é semelhante ao que pode ocorrer quando usamos um instrumento de navegação. Se viajássemos uma longa distância, um pequeno erro numa bússola, por exemplo, pode nos colocar bem longe da rota. Assim, é importante fazer uma avaliação cuidadosa de nossos instrumentos de interpretação. Nesse ponto, a consideração crucial é determinar com precisão o que o autor estava dizendo à sua audiência específica. Isso implicará o estudo do contexto histórico da Bíblia, de modo que compreendamos, por assim dizer, o interlocutor do diálogo. Ler uma passagem bíblica é um pouco como ouvir metade de uma conversa telefônica. Paulo, por exemplo, escreveu para grupos específicos de acordo com posições por eles adotadas. A não ser que estejamos familiarizados com essas posições, será difícil determinar o significado de Paulo. Tal pesquisa bíblica deve envolver o exame de vários tipos de material bíblico. Em alguns casos, estudaremos palavras, por exemplo, podemos determinar o significado de fé pelo estudo de todas as ocorrências do substantivo grego pistis e do verbo pisteu. Muitas vezes será útil examinar passagens didáticas das Escrituras em que algum autor discorra de forma direta sobre um tópico em particular. Pelo fato de tais passagens terem o ensino por objetivo específico, o significado doutrinário é muitas vezes bem evidente. Mais difíceis, mas também extremamente importantes, são as passagens narrativas. Nelas temos descrições de ações divinas e humanas, em lugar de discursos sobre questões teológicas. Essas passagens servem frequentemente como ilustrações de verdades doutrinárias. Em alguns casos, o autor também fornece uma interpretação ou uma explicação em que se evidencia a implicação doutrinária. Segundo, a unificação dos materiais bíblicos. É importante aprender o que um autor bíblico fala em diferentes contextos acerca de determinado assunto. A doutrina, no entanto, é mais que uma simples descrição do que Paulo, Lucas ou João disseram, e, portanto, precisamos juntar esses testemunhos, formando algum tipo de todo coerente. Nisso, o teólogo segue um procedimento que não é totalmente diferente do adotado em outras disciplinas. Na psicologia, por exemplo, o pesquisador primeiro observaria os pontos comuns
entre os psicólogos de dada escola de pensamento e depois procuraria averiguar se as aparentes diferenças são divergências concretas. Esse esforço, é claro, já pressupõe uma unidade e coerência entre os vários materiais e testemunhos bíblicos. Embora isso não deva cegar-nos para ênfases particulares e nuances de significado, significa que vamos procurar pontos em comum em vez de divergências. Como afirmou um estudioso do Novo Testamento, interpretamos os 5% dos materiais em que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, diferem de acordo com os 95% em que há consenso claro, ao invés de fazer o contrário. Bem, no próximo vídeo estaremos falando sobre a análise do significado dos ensinos bíblicos.